assim um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Olá, queridos irmãos, chegamos a mais um Salmo dos Cânticos de Romagem. Hoje chegamos no Salmo de número 133, nesses cânticos de romagem que os israelitas cantavam enquanto estavam indo em direção a Jerusalém e ali então reunir-se como irmãos em adoração ao Senhor. O Salmo de número 133 fala justamente sobre isso. É um salmo que fala sobre comunhão, como é bom, como é agradável viver em comunhão. O Salmo de número 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo de número 133. Esse Salmo de número 133 foi escrito por Davi e ele faz parte então de um dos cânticos de romagem, nessa longa obediência numa mesma direção, onde estamos meditando sobre os cânticos de romagem. E Davi escreveu esse Salmo justamente num contexto onde estava havendo paz em Israel. Alguns anos atrás, e por longos anos, houve uma grande guerra. Então as tribos estavam brigando entre si mesmas. A nação de Israel não estava unida. Mas agora, quando Davi olhava para esses peregrinos chegando em Jerusalém e ali adorando ao Senhor, ele podia então dizer com belíssimas palavras, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando Saul assumiu o governo, anterior a Saul, o povo vivia com os juízes. Então os juízes, cada qual vivia por sua dependência própria, cada tribo possuía lugares de adoração, uma no norte, outra no sul, outra sudeste, assim por diante. Não havia unidade. Saul, quando assumiu o governo, trouxe consigo uma unidade. Porém, Saul não temia o Senhor. A consequência disso foi com que Saul, então, ao desobedecer a Deus, foi retirado do trono e após a sua morte, houve uma grande divisão sobre Israel. As 11 tribos, a maioria das tribos de Israel, seguiram o filho de Saul, chamado de Isbosete. Porém, Judá, a tribo de Judá, escolheu Davi como rei. E aí nós vemos a história que houve uma grande guerra civil, brigas, guerras, e essa guerra civil dentro da própria nação de Israel, onde cada tribo estava brigando internamente, a nação de Israel estava brigando internamente. Davi, ao olhar para essa história recente, e agora olhando para esse presente, onde os israelitas estavam vivendo em paz, em união, em comunhão, louva ao Senhor dizendo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E com base nesse contexto histórico e com base nesse verso, nós queremos meditar em algumas reflexões que o texto nos ensina para os dias de hoje. E o primeiro motivo e a primeira lição que nós aprendemos para a nossa reflexão nesse vídeo é sobre os motivos para buscar e se alegrar com a comunhão. O primeiro verso desse salmo diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aqui eu trago uma fala de Charles Spurgeon, onde ele trouxe 4 motivos por que nós devemos, como igreja, nos alegrar e também buscar a comunhão. E o primeiro motivo que o Spurgeon traz é justamente porque nós nascemos de Deus. Se nós viemos de Deus e todos nós viemos de Deus, somos nascidos de novo, somos filhos de Deus, então esse é um dos motivos que nos faz ter a alegria de buscar e de viver e se alegrar então na comunhão. Nós viemos da mesma fonte, a fonte soberana, a fonte de vida, a fonte eterna, a fonte que sustenta a nossa vida. E esse é o primeiro motivo, porque nós devemos buscar e se alegrar com a comunhão. O segundo motivo é justamente porque nós somos unidos em Cristo. E assim então Cristo, na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, fez uma oração apelando ao Senhor para que o povo dele
pudesse viver em unidade. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo de Deus, ver o povo vivendo em união. Quando nós então estamos vivendo em união, nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando nós não estamos vivendo em comunhão, em união com os irmãos, então nós não estamos obedecendo à vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade de Jesus e a oração de Jesus é para que nós, a igreja dele, possa viver em comunhão. Assim também um outro motivo é justamente porque nós temos um mesmo Espírito e nós fomos por um mesmo Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 13. Assim também Efésios, capítulo 4, verso 3, diz que nós devemos sempre buscar a unidade e o vínculo pelo mesmo Espírito. E é esse Espírito que nos une, é esse Espírito que mantém a nossa comunhão. Portanto, quando estamos buscando a comunhão, vivendo como igreja, vivendo e se alegrando nessa comunhão, nós estamos agindo e permitindo o agir do Espírito Santo sobre a igreja e sobre a face da terra. E o último motivo que Spurgeon traz para nós é justamente porque nós somos destinados a habitar juntos em unidade para sempre e eternamente, juntamente com o Senhor nas mansões celestiais. E é esse motivo que nos faz refletir que no futuro, então, estaremos todos com Ele. Ora, se estaremos todos com Ele no futuro, então nosso coração deve se alegrar hoje, aqui nessa terra, ao estar em comunhão e em união com os irmãos. Como é bom, como é suave ver os irmãos vivendo em comunhão, como é agradável ver os irmãos convivendo em comunhão. O segundo ponto, a segunda lição para a nossa reflexão nesse vídeo é porque uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. O verso de número 2 e também o começo do verso de número 3, o Salmo diz assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Esse óleo, quando o salmista se refere, está falando sobre o óleo sacerdotal, um óleo preparado exclusivamente para ungir um sacerdote. Esse óleo era feito com ingredientes caríssimos e também raríssimos, os melhores ingredientes. Esse óleo também possuía uma belíssima e uma cheirosa fragrância, algo justamente digno de ser admirado. Assim, então, Davi está declarando que aquele óleo, quando derramado sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, então é algo belíssimo de se ver, e esse óleo então desce sobre a barba de Arão até a gola de suas vestes. E então essas vestes de Arão, esse óleo descendo sobre a cabeça de Arão representa que desde a cabeça até os seus pés, a gola das vestes aqui representando a parte inferior das vestes, até os pés de Arão estava revestida pelo óleo da unção, o óleo da unção sacerdotal. Assim também o salmista continua dizendo que é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Aqui nós temos mais uma ilustração de unidade através da geografia de Israel. Hermon, o Monte Hermon, ficava no norte de Israel, já Sião ficava ao sul de Israel. Aqui o salmista traz essa ilustração apontando que o orvalho do Hermon, um monte altíssimo, ou o monte mais alto de Israel, ali na região norte, onde a maioria do seu tempo do ano estava coberto de neve. E quando então os raios do sol batiam sobre aquela neve, o orvalho subia e os ventos levavam esse orvalho para o sul e para toda a terra de Israel, e assim então até mesmo o sul de Israel possuía e sentia esse frescor que vinha pelos orvalhos do Hermon. Assim então a Bíblia e o salmista está trazendo uma ilustração para nós entendermos a preciosidade de vivermos em união. É do norte ao sul, é da cabeça até os pés, é o mesmo óleo, é o mesmo orvalho, algo que participa sobre todos e com todos e está sobre todos. Aqui nós vemos também uma figura do Espírito Santo.
O óleo e a água são representações do Espírito Santo. Portanto, uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja fervorosa nas suas ações. Uma igreja que não possui o Espírito Santo não é uma igreja unida. Mas uma igreja que possui o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que tem a sua visão no reino de Deus, em prol ao reino de Deus e que deseja ver o reino de Deus avançando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que suporta as fragilidades uns dos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que enxerga a capacidade e a vocação uns dos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que enxerga a ação do Senhor em meio à igreja. Quando a igreja foca no Espírito Santo, então ela foca na edificação mútua, deixando de lado as críticas que possam haver dentro da igreja. Quando a igreja cheia do Espírito Santo está olhando para a missão de Deus, então essa igreja ama a missão de Deus, está focada no resgate dos perdidos. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive para glorificar a Deus e não por motivos pessoais ou egoístas. C.S. Lewis conta um relato pessoal seu. Diz ele que estava numa igreja e na sua igreja estava olhando aqueles cânticos. E nós sabemos que C.S. Lewis era um homem muito inteligente. Sua capacidade intelectual era uma capacidade muito acima. Portanto, C.S. Lewis ali vendo aquele culto, devido à sua capacidade intelectual um pouco elevada, estava com críticas no seu coração. Ele via o louvor e criticava aquele louvor. Ele olhava para as questões que estavam acontecendo na igreja e possuía algumas críticas no seu coração, devido no seu filtro intelectual, ele estava julgando, colocando como se estivesse faltando uma falta de poesia, uma falta de sincronismo, até mesmo pela literatura, enfim, estava criticando no seu coração através da sua capacidade intelectual. Mas C.S. Lewis conta um relato interessante. Ele diz que em meio a essa crítica que estava tendo no seu coração, ele olha para o lado e vê um senhor muito simples, um senhor que veio provavelmente da zona rural, com a sua roupa um pouco suja, com a sua botina cheia de lama, e ele vê aquele senhor levantando as suas mãos e adorando a Deus de todo o coração. Naquele momento, C.S. Lewis diz que percebeu o verdadeiro propósito da igreja, que não era para satisfazer os seus anseios e os seus objetivos intelectuais, mas o propósito da igreja era trazer adoração a todas as pessoas, para o intelectual, para o mais simples, para todos. Esse era o propósito da igreja. C.S. Lewis percebeu então a quantidade de farisaísmo que estava em seu coração e ali então pôde se arrepender. Esse é o verdadeiro propósito da igreja. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos focados no que mais importa, em todos os níveis, em todas as áreas, para todos, porque isso é o que realmente importa, glorificar a Deus. Um coração sincero como aquele senhor que estava ao lado de C.S. Lewis, um coração que busca ao Senhor, um coração cheio do Espírito Santo, um coração desejoso de enxergar e ver a glória de Deus e também de espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. Terceiro ponto para a nossa reflexão é sobre comunhão, um lugar de bênção e vida. O final do verso 3 diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu me lembro que por volta do ano 2015 houve um grande movimento dos desigrejados. Muitas pessoas que saíram das igrejas e começaram a viver por conta própria a sua fé, como se fosse possível ser um cristão sem participar de uma igreja. Então esse movimento tomou grande parte desse ano. Eu me lembro que um conhecido meu, muito próximo, infelizmente saiu da nossa igreja na época e foi para esse movimento. Infelizmente o seu testemunho não é dos melhores. Mas o que interessa para nós é que esses desigrejados acreditaram em uma mentira do maligno. Eles acreditaram em frases como essa, frases que dizem mais ou menos assim: bem, eu não preciso ir a uma igreja para ser um cristão. Assim também uma outra frase que eles utilizavam era: bem, eu sou cristão, o Espírito Santo habita em mim, então eu sou a igreja. Infelizmente, embora essas frases apontem uma parcialidade de verdade, elas não são a verdade como um todo, e por não serem uma verdade como um todo, fazem parte de uma mentira maligna, uma mentira do diabo, justamente para trazer descrédito para a igreja. Ora, um peixe que está no mar
Ele é um peixe, ele pode ir para todos os lugares, ele vai nadar, ele vai se alimentar, ele vai desfrutar de toda a amplitude que o oceano lhe dá, mas ele será um peixe enquanto estiver sozinho. Ele só será um cardume quando ele se encontrar com outros peixes, quando ele se encontrar com outros da sua espécie, então ele estará em um grupo e esse grupo dará a ele força, esse grupo dará a ele uma função e qualidades que ele sozinho não pode desfrutar. Assim também a igreja, um cristão sozinho é um cristão, ele é filho de Deus, ele pode passear por todo o oceano do amor de Deus, mas ele sempre será apenas um cristão, ele não será a igreja sozinho. Agora, quando ele se une aos irmãos, aí de fato se torna o coletivo de cristãos, que é a igreja. A igreja possui esse poder de unificar os cristãos e fazer então essa instituição poderosa cujo o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse o Senhor Jesus. Portanto, se queremos ter vitórias espirituais, nós precisamos estar em meio à igreja. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, é um lugar de pessoas que possuem as suas falhas, pessoas que são humanas. Assim como na minha família e na sua família as pessoas possuem falhas, assim como na sua empresa e na minha empresa as pessoas possuem falhas, assim como na sociedade as pessoas possuem falhas, também na igreja nós vamos encontrar falhas. Mas é na igreja que nós encontramos pessoas com o coração aberto e que buscam o mesmo ideal, a glória de Jesus, que buscam e anseiam por esse coração de Jesus, que buscam, embora tenham as suas falhas, buscam conhecer a Jesus e ser mais parecidos com Ele, que buscam e olham para Jesus olhando e ansiando pela sua santidade. O texto, quando afirma que ali o Senhor derrama a sua bênção e vida, é porque ali, no meio da igreja, existe o princípio do caminhar mais uma milha. As pessoas compreendem umas às outras e, em meio às suas falhas, possuem no seu coração a condição e o desejo de caminhar mais uma milha com essa pessoa. É aqui também na igreja que o perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7 acontece. É preciso perdoar porque as pessoas são falhas, mas o Senhor Jesus nos ensina em meio à igreja que é possível desenvolver o caráter de perdão. Assim também é em meio à igreja onde o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida, porque em meio à igreja é que existe a humildade da confissão de pecados. Assim também, em meio à igreja, existe o pedido da oração em meio aos momentos de angústia e tantas outras situações que acontecem em meio à igreja que nós poderíamos citar aqui. A igreja é uma instituição formalizada por Deus, cujo é o representante de Cristo sobre a terra. Nós somos a igreja e nós estamos cumprindo o ide de Jesus, ao qual Ele deixou para nós em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, batizem. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo da igreja também, glorificar a Deus, anunciar o reino de Deus, viver o reino de Deus e glorificar a Deus. A igreja é uma instituição onde não é feita de pessoas perfeitas, como citamos, mas é feita de pessoas que buscam o Deus perfeito, o Deus que possui a sua característica e não obstante está distante nos céus, mas está acessível a todos nós. Um coração humilde, busca o Senhor, reconhece ao Senhor também em meio à igreja e principalmente valoriza o viver em comunhão. O salmista disse como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que o nosso desejo seja que em nosso coração haja motivos e motivação para buscar e se alegrar na comunhão com os irmãos. Assim também que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, para que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo. E assim também que o nosso coração possa entender que a comunhão é um lugar de bênção e de vida para sempre. É um lugar de desfrutar da presença do Senhor. É um lugar de viver a comunhão com os irmãos, enxergar um no outro a presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse presente belíssimo que o Senhor nos deu, que é a igreja, que é a oportunidade de participar do corpo de Cristo e de fazer parte da sua obra que está acontecendo sobre a terra. Nós oramos para que a cada dia o Senhor fortaleça o nosso coração em comunhão, entender as fragilidades uns dos outros, mas acima de tudo, Deus, de entender a força do Senhor
que opera sobre a igreja. A graça do Senhor, a graça que o Senhor derramou sobre a igreja, a graça que o Senhor derramou sobre essa instituição que um dia o Senhor, em sua soberania, estabeleceu para que a terra toda fosse edificada. E assim, Deus, nós queremos fazer parte da missão do Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo sobre a face da terra, daquilo que o Senhor está fazendo sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro. Nós queremos glorificar ao Senhor em meio à igreja. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. O nosso desejo, Senhor, é viver em união e desfrutar dessa alegria, dessa presença, desse sentimento agradável, que é desfrutar da comunhão entre pessoas que buscam ao Deus poderoso e soberano. Seja assim em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.